Meu nome é Lucas, e isso aconteceu há alguns anos, quando eu tinha 22 anos. Na época, eu trabalhava como vigia noturno, em um pequeno cemitério no interior de São Paulo. Era um emprego que ninguém queria, mas eu precisava do dinheiro. A ideia de passar noites cercado por lápides e túmulos não me agradava, mas parecia um trabalho tranquilo, sem muito o que fazer. Eu só precisava cumprir meu turno e no dia seguinte, o sol brilharia para me lembrar que tudo aquilo era apenas uma paisagem sombria, não uma ameaça real. Pelo menos, era o que eu pensava. O cemitério não era grande, ficava afastado da cidade, cercado por um matagal denso. Durante o dia, o lugar parecia pacífico, mas à noite era outra história. O silêncio que tomava conta do cemitério não era o tipo de silêncio que tranquiliza. Era opressor, como se algo estivesse ali, apenas esperando. Minha rotina como vigia era simples. Eu chegava por volta das 8 da noite, conferia se os portões estavam trancados e fazia uma ronda pelo terreno. Depois, passava a maior parte do tempo na guarita, tentando me manter acordado com café e distrações. Não havia câmeras de segurança, então meu trabalho era basicamente ouvir e observar. No começo, eu tentava me convencer de que estava seguro, que a única coisa que eu enfrentaria seriam morcegos ou algum curioso tentando invadir. Mas naquela quinta-feira, tudo mudou. A noite estava particularmente fria e a neblina que descia parecia engolir tudo ao meu redor. Mesmo com a lanterna, era difícil enxergar mais do que alguns metros à frente. O relógio marcava 23 horas e 45 minutos quando ouvi o som pela primeira vez. Era sutil, quase imperceptível. Um ruído metálico, como correntes sendo arrastadas pelo chão. No início, pensei que fosse minha mente pregando peças. Afinal, era fácil imaginar coisas quando se estava sozinho em um lugar como aquele. Tentei ignorar, mas o som continuou, intermitente, vindo de diferentes direções. Parei tudo o que estava fazendo e tentei localizar a origem do barulho. Saí da guarita, mesmo com o frio cortante e a sensação de que algo estava errado. A lanterna tremia levemente na minha mão, e eu podia ouvir meu próprio coração batendo forte. O som parecia vir da parte mais antiga do cemitério, onde as lápides eram feitas de pedra bruta, cobertas de musgo, e muitas das inscrições estavam apagadas pelo tempo. Esse setor era sempre o mais assustador. Durante o dia, parecia um cenário de filme de terror. À noite, era o próprio pesadelo. Enquanto caminhava por entre as lápides, o barulho parou. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Até o vento parecia ter cessado, como se o próprio ar estivesse retendo a respiração. Foi então que eu vi. Uma lápide em particular me chamou a atenção. A terra em frente a ela estava revirada, como se alguém tivesse cavado ali recentemente. A cruz de ferro que a adornava estava enferrujada e torta, pendendo para o lado. O nome na pedra estava quase ilegível, mas dava para ver que era um túmulo muito antigo, talvez do século passado. Enquanto examinava o túmulo, o som voltou. Dessa vez, estava mais alto, mais próximo. As correntes pareciam se arrastar pelo chão de pedra, ecoando por todo o cemitério. Meu corpo inteiro ficou tenso. Virei a lanterna na direção do som e vi uma sombra se movendo entre as árvores que cercavam o local. Não era uma sombra comum. Era alta, com formas indistintas e parecia carregar algo pesado, o que explicava o som das correntes. Fiquei paralisado por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. Então, a figura parou, como se tivesse notado minha presença. Nesse momento, o medo tomou conta de mim. Eu me virei e corri de volta para a guarita. Fechei a porta com força
e tentei recuperar o fôlego. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia pensar. Olhei pela janela, mas não vi nada. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. Talvez fosse um animal, ou até mesmo algum morador da região que havia invadido o cemitério por algum motivo. Mas o som continuava. As correntes pareciam estar do lado de fora, arranhando a porta da guarita. O medo me dominou. Peguei meu celular, mas percebi que o sinal estava fraco. Mesmo assim, tentei ligar para a polícia, mas a ligação não completava. Eu estava sozinho, preso naquela pequena sala, sem saber o que fazer. Por um momento, o som cessou novamente. O silêncio voltou e eu comecei a achar que aquilo finalmente tinha acabado. Mas quando olhei para a janela, vi algo que jamais esquecerei. A figura estava parada ali, a poucos metros de distância. Agora, pude ver melhor. Era uma silhueta encurvada, envolta em sombras, com correntes pendendo dos braços e pernas. Seus movimentos eram lentos, mas cada passo parecia carregar uma força sobrenatural. Não sei como consegui me mover, mas corri para o canto da guarita, tentando me afastar o máximo possível da janela. Fechei os olhos e tentei me concentrar na minha respiração, mas era impossível ignorar o som das correntes. De repente, tudo ficou em silêncio. O som desapareceu, assim como a figura. Quando finalmente criei coragem para abrir os olhos e olhar pela janela novamente, não havia nada ali. O cemitério estava deserto, envolto pela neblina, como se nada tivesse acontecido. O turno finalmente acabou, e quando o sol começou a nascer, deixei o cemitério o mais rápido que pude. Nunca mais voltei a trabalhar ali. Pedi demissão no mesmo dia, sem dar explicações. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Às vezes, penso que foi minha imaginação, fruto do cansaço e do medo. Mas em noites muito silenciosas, quando estou sozinho, ainda ouço o som de correntes sendo arrastadas ao longe.